Ó, 9 ações e recomendações para você executar na sua conta da AWS hoje mesmo. Faça isso logo, porque senão você corre diversos riscos e um deles é de ser hackeado, sua conta vazar e aí criarem as coisas em seu nome e quem paga o preço é você. Mas antes de eu soltar a vinheta, preste atenção nesse meme, que é o meme que eu mais adoro. É assim que a sua conta tá hoje, assim que você cria ela, ela fica desse jeito. Que nem esse grandíssimo segurança aqui tentando buscar, né, fazer a segurança da entrada aqui das pessoas no local e ele não vasculha nada. E é assim que sua conta fica, assim que você cria ela, não tem nada implementado, apenas uma senha fraca, que geralmente é o que as pessoas fazem, elas criam senhas fracas para começar a usar. E é isso que aconteceu com a sua conta. E a gente já viu, tem vários relatos na internet de pessoas que criaram a conta, continuaram usando, produtivo, senha vazou e o cara lá criou uma ring de mineração de Bitcoin gastando mais de 1 milhão por mês e a conta tá na sua mão, a conta tá no seu cartão de crédito e se tem crédito dá para pagar. Então, vamos aprender aí as 9 ações e recomendações que você pode aplicar hoje mesmo, sem custo algum, na sua conta, seja ela corporativa, a conta da empresa, seja ela a sua conta de laboratório que você está aprendendo agora. Principalmente se for de laboratório, faça agora mesmo. Bora, vamos lá, editor, solta a vinheta. Eu adoro esse meme. Pois mas vamos tirar ele daqui. Você já viu que esse segurança aí é fajuto, assim como a segurança agora, nesse momento da sua conta, ela é fajuta. Então vamos lá, vamos começar nosso vídeo. Antes de começar esse vídeo, eu quero te lembrar uma coisa muito importante, né? Que é, me segue lá no Instagram, porque lá eu tô postando dicas, eu respondo suas dúvidas, abro caixa de perguntas para você tirar suas dúvidas e é por lá que eu consigo estar todo dia lá te ajudando, tá? Então aqui na descrição tem o link para o meu Instagram, vai lá. Se você não me segue, você tá vacilando. Essa é a verdade e seu braço pode cair a qualquer momento. Se você também não der um like nesse vídeo, porque a gente tá falando de segurança, segurança é um assunto importantíssimo. Então já solta o like antes de eu continuar aqui o que a gente vai falar nessa aula. Bom, e eu vou começar, né, dessas 9 recomendações, 9 assuntos, eu vou falar todas elas para você já. Para quê? Porque eu quero te segurar até o final. Caso você já saiba, já conheça, beleza, tchau, né, dê o like e passe para o próximo. Mas caso você não fique, né, não conheça, fique até o final. Então eu já vou te passar aqui as 9 e eu ainda vou dar uma de bônus, tá? Então vamos lá. Primeiro item de segurança que tem que se manter sempre recomendado é monitoramento e auditoria, né? Então, se você não sabe como auditar quem acessa, o que fez, que horas que fez, você não consegue rastrear qualquer tipo de ação indesejada. Segundo, use e abuse do Security Group e o Network Access Control List, o NACL, né? Que são 2 recursos de segurança para sua infraestrutura de recursos computacionais, como EC2, como ECS, como EKS, qualquer coisa que tenha ali um IP válido dentro da subnet, ela está protegida por esses 2 firewalls que você pode proteger a sua subrede. Terceiro, esse é contraditório, não use usuário root. Sabe aquele usuário que você usou para criar a sua conta da AWS? Ele é chamado como usuário root, usuário raiz, o primeiro usuário que foi criado a conta. E você não deve ficar usando ele, porque ele dá plenos poderes a todo mundo. Se você compartilhar o usuário root com outros usuários, piorou, meu amigo. Então você está pior do que deveria. Complementando, então, não usar o usuário root, a nossa quarta melhor prática é crie grupos e usuários para você poder aplicar as políticas de permissão de acesso, tá? Então use, abusa, o usuário é de graça, o grupo também é de graça, são recursos de graça, para que você vai ficar economizando nisso?
criou lá seu usuário e grupo, criou o usuário que você vai ser administrador ou alguém, um time. Agora use o conceito de least privilege, né? Do menor privilégio possível. Porque se você também ir sair dando permissão para todo mundo, no final das contas todo mundo vai ter acesso, né? Na nossa sexta recomendação, é uma recomendação extremamente importante nos dias de hoje, que é o Multi-Factor Authentication, o famoso MFA. Vocês estão até vendo aqui na minha tela, ó, tem um warning aqui para eu habilitar o MFA nessa conta que eu estou aqui mostrando para vocês. Então, todos os usuários administrativos, eu gosto de colocar como uma obrigação, devem ter o MFA habilitado. A nossa sétima melhor prática, ação, é remoção de access keys, tanto dos usuários root quanto dos usuários que acessam a console com direitos privilegiados de administrador. Aí eu posso estar arrumando briga com muita gente, mas é minha recomendação, é minha melhor prática. Se um usuário tem acesso à console como administrador, ele não pode ter a chave de acesso para o mesmo usuário. Então cria-se um outro usuário de script só para ter acesso com a política correta, com as ações corretas. E eu vou arrumar briga aí, mas me lasquei. A oitava, crie uma política de senha fortes. Como eu falei, quando você cria a conta, você deixou ali a Deus dará. Né? Qualquer um pode entrar na sua conta desde que faça um brute force e tente descobrir a senha do usuário root que você criou. Então, criar uma política forte de senha, onde você vai definir quantidade de caracteres, você vai ter caractere especial, caractere mínimo, numérico, rotacionamento de senha, quantas vezes você pode usar a mesma senha, isso tudo também está disponível para você dentro do serviço do IAM. A política, né, a ação, a melhor recomendação que você pode fazer, e depois eu quero um agradecido aqui no comentário, é o seguinte: faça backup regularmente dos seus dados. Mas Bruno, na nuvem não é seguro? É lógico que é seguro, é muito seguro. Mas também é bom você ter um backup do backup. Quem tem um backup, muitas vezes não tem nenhum. Existe uma melhor prática de backup 3, 2, 1. 3 formas de backup em lugares diferentes, porque é uma forma de se garantir. Não adianta subir tudo dentro do S3 e falar, tô legal, tô backupeado. E se houver o vazamento? E se houver alguém conseguiu? E se o cara que tá usando o Ransom, ele tá lá 70 dias monitorando e aí ataca? Você não sabe, é bom sempre ter backup do backup e fazer isso de forma aí regular, uma janela de 60, 30, 90, 120 dias, uma vez por ano. Enfim, dependendo dos dados, pode ser mais críticos, podem ser menos críticos, vai depender da criticidade desse dado. E por último, siga sempre as melhores práticas de segurança da AWS, que envolvem essas 9 que eu disse aqui, mas envolve duas principais. Criptografe sempre que possível e acompanhe o blog de segurança da AWS, porque é por lá que novas features de segurança são lançadas, novas modificações de segurança são adicionadas e é lá onde o bicho pega. Bom, então vamos recapitular aqui, falar um pouquinho como que você vai seguir cada ação dessa. E a primeira delas, monitorar e auditar. O serviço de auditoria da AWS, da conta, é o CloudTrail. É aqui onde você consegue ver quem mexeu, que horas que mexeu, qual ação que mexeu. Então, se alguém fizer algo indevido, é o delator, é o serviço onde você vai auditar quem fez e o porquê fez. Tá? Então, ele é o dedo duro da parada. Falando da regra 2, que é usar e abusar Security Group, lembrando que Security Group é um firewall de instância EC2, então ele protege a instância EC2, e aí você pode ter quantos você quiser, né? Existe um limite alto para conta, mas se você trabalhar uma estratégia multi-account, você tem ilimitadas possibilidades de Security Group, e é lá onde você adiciona a regra que você permite. Por padrão, Security Group ele bloqueia o acesso de tudo. Você que permite quem vai acessar. E ele é um firewall do tipo stateful, ou seja, assim que você permite a entrada, ele permite a saída, tá? E
o Network Access Control List, ou famoso NACL, que é um firewall de subnet. Então ele protege a sua subnet e o que tiver dentro dela. Então, de uma certa forma, ele também protege as EC2. Security Group mais Network Access Control List forma uma dupla camada de acesso aos seus servidores, aos recursos que tem IP dentro da AWS. Então, é muito bom você utilizar e, como eu falei, usar e abusar. A grande diferença é que o Network Access Control List, o NACL, ele é um firewall stateless. Então, você permitiu a entrada, você tem que permitir a saída, tá? Então, isso é muito importante no dia a dia. Não usar o usuário root é uma recomendação que eu não estou seguindo aqui para você. Eu estou com o usuário root. Se a gente olhar aqui no IAM, usuários, eu não tenho nenhum usuário aqui criado e eu estou usando aqui o usuário root da minha conta. Isso não é uma boa recomendação, como eu falei. O usuário root é para criar, pega o usuário, a senha que foi criada, uma senha grande, aplica o MFA, o Multi-Factor Authentication, e entrega lá para o dono da empresa, para o diretor, o cara que nunca vai sair daquela empresa. E aí é dele. E aí você cria os seus usuários administrativos e dali começa a brincadeira do jogo, tá? Essa é a minha melhor recomendação sobre a não usar o usuário root. E aí você vai também criar os seus usuários e grupos, né? Então primeiro você criaria aqui os grupos em user groups e depois usuários e aplicaria permissão em cima do grupo. Por que não aplicar a permissão direto no usuário? Porque o gerenciamento ao longo do tempo, criando permissões e aplicando diretamente no usuário, fica difícil. Então é mais fácil você criar lá o admin AWS, o Service Desk AWS, o Dev AWS, e aí você cria as políticas e aplica ao grupo, e quem pertence ao grupo vai receber as políticas de acesso. E aí, falando da política de acesso, a gente tem aqui tanto as roles, né, que são são permissões que eu posso usar, que eu posso receber para executar algum tipo de serviço, e tem as policies, que propriamente dito é onde eu defino o que vai fazer, o que vai ser permitido quem tiver com aquela policy. Então, o conjunto de role e policy, eu uso o conceito de least privilege, né? O menor privilégio possível ali para o usuário. Antigamente, todo usuário que você criava, por padrão, ele recebia as access key. O que é uma access key? É uma chave com uma senha que você usa para ter autenticação dentro da AWS, dentro das APIs de serviços da AWS. Então, com essas chaves, você poderia ter acesso até irrestrito. Como era padrão, ao longo dos tempos, a gente tem milhares de usuários, milhares de conta com usuários administradores com essas access key aí sem rotacionar, com mais de 600, 800, 1000 dias, e elas podem vazar de alguma forma. Então, a melhor prática é delete essas access keys, não deixe um usuário com administração na console como access key, deleta ela e cria um usuário só para uso de script. Enfim, não faça o que não deve ser feito, e a recomendação é deletar essas access keys. Crie sempre uma política de senha forte, né? É muito importante, se você lembrar, né? Quando a gente fala de infraestrutura local ou on-premise, a gente tem lá o Active Directory, onde a gente cria lá uma política de GPO com definições da senha da rede. E na AWS a gente também tem. Aqui em Account Settings você tem o Password Policy, que você pode aumentar a quantidade de caracteres mínimos, você pode falar que a senha expira, você pode falar que precisa ter senha maiúscula, minúscula, números e caracteres não numéricos, que você não pode usar a senha ali por 5 tentativas, por 10 tentativas, por 20, enfim. É muito importante também que você faça uma definição de política de senha forte para que seus usuários não usem aquele padrão Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V da mesma senha para sempre. Isso é uma burrada de segurança. Existem várias estratégias de backup, né? Então eu não vou me alongar aqui nas estratégias, mas existe um serviço
propriamente para gerir isso para você, que é o AWS Backup. Então, se você faz upload de arquivos no S3, o AWS Backup te ajuda a criar uma política de backup. Se você usa só EBS, discos de máquina virtual, o AWS Backup também te ajuda. Se você usa o FS ou o FSX para file server de rede para sua infraestrutura, o AWS Backup te ajuda. Quer backupear os RDS, o AWS Backup te ajuda. Então, é um serviço que consegue te ajudar, auxiliar nessa gestão de backup de todas as formas, sem olhar para as estratégias, porque as estratégias são inúmeras. E a minha dica de bônus é, sempre que criptografe os serviços, sempre deixe ele criptografado. Na maioria das vezes, é o mínimo que você deve fazer, tá? Existem casos de alta performance que a criptografia pode ser impactante? Sim, mas para você, não. Faça a criptografia nesse momento, tá? E siga sempre as melhores práticas de segurança lá no blog da AWS de segurança. Aqui você vai ter sempre novas features, novos jeitos de executar, novas soluções de segurança, melhorias de serviço de segurança. Então você tem um pouco de tudo sobre o mundo de segurança da AWS para você ficar dentro, não vacilar, não ficar de fora dos assuntos e não ser um grande bananão no assunto segurança da AWS, porque no fim das contas, tudo que está dentro da nuvem é nossa responsabilidade. Então, se você negligenciar, você está sendo responsável por isso. Fechado? Então, espero que você tenha gostado, espero que você tenha visto. É lógico que implementar tudo isso, eu tenho uma aula pronta dentro da comunidade HackerOne Cloud, que eu fiz tudo isso para os alunos ao vivo, que você pode assistir, mas é de exclusividade dos alunos. Então, se você se interessa para entrar dentro da comunidade, aprender cloud do jeito que a gente faz no dia a dia, nas empresas, nas grandes empresas multinacionais, clica aqui embaixo, se inscreve na lista de espera. Quando a gente abrir as vagas, você vai ser avisado por estar num grupo VIP. Então, se é do seu interesse se especializar em cloud de verdade e não ser um pato, né, nesse mercado, vai lá, se inscreve, porque eu te aviso da próxima abertura de inscrições. No mais, dê aquele like e põe aqui nos comentários qual das 10 dicas, né, que teve a dica bônus, você já conhecia como melhor prática. Fechou? Então vamos lá, vamos junto colocar segurança nessa bagaça dentro da nuvem. Um grande abraço e falou!